Quando eu era jovem, eu tinha um grupo de amigos em Curitiba. Eu tenho um carinho gigantesco por essas pessoas, tenho excelentes memórias. E gosto de acompanhar um pouquinho algumas delas nas redes sociais, ver o que estão fazendo e torço para que dê tudo certo e vibro com cada vitória que essas pessoas têm. E não foram poucas as vezes na nossa vida que nós não terminamos uma festa sem antes nos reunir e cantarmos uma música que era tipo o ritual do fim da festa. E essa música que a gente cantava é a mesma música que eu vou cantar para vocês daqui a pouquinho. Lembrando que eu não tenho pretensões de ser cantor, nem de fazer justiça a esta canção em função de interpretação e afinação e nada, tudo bem? Mas neste 22 de julho de 2025 seria talvez um pecado, um crime eu não vir aqui homenagear uma pessoa que influenciou demais a minha vida, a vida dos meus amigos e de milhões de pessoas ao redor do mundo, a despeito de qualquer visão negativa que qualquer pessoa possa ter a respeito desta influência. A canção que eu vou cantar para vocês aqui não é só uma das minhas canções prediletas do Ozzy e do Black Sabbath, mas é um hino da minha vida, da minha história. E se você não gosta desse artista ou desta canção, pelo menos eu espero que você respeite. E se você gosta e você conhece esta canção, canta comigo para ficar menos feio aqui a parte vocal. Vamos lá. Nothing, my fortune is less. My future is shrouded in dark wilderness. Sunshine is far away, clouds linger on. Everything I possessed, now they are gone. They are gone. They are gone. Where can I go to and what can I do? Nothing can please me, only thoughts are of you. You just left when I begged you to stay. I've not stopped crying since you went away. You went away, went away. The world is a lonely place, you're on your own. Guess I will go home, sit down and mourn. Crying and thinking it's all that I do. Memories I have remind me of you, of you, of you.
Hoje morreu o senhor John Michael Osborne. João Michel Osborne. O Ozzy foi uma pessoa muito complicada, muito controversa, fez muita coisa errada e ruim na vida, ninguém precisa dizer o contrário. Mas também tem os seus aspectos positivos, de impacto positivo na vida das pessoas, e eu agradeço muito a vida do Ozzy, assim, a despeito de qualquer polêmica. Eu tô dando de dedo aqui, assim, pisando em ovos, porque eu sei que os cristãos, assim, muitas vezes eles têm uma visão bem negativa de pessoas como Ozzy, e eu respeito essa visão negativa. Ainda que a gente que ouve rock, ou que gosta de rock e etc., a gente tem uma visão um pouco diferente. Assim, às vezes você tem uma válvula de escape para lidar com os aspectos pesados, negativos, agressivos, ruins da existência. É bem importante, ao invés de piorar a nossa vida, melhora a nossa vida. E nesse aspecto, o Ozzy melhorou a nossa vida. E tornou talvez a vida menos insuportável. Dentre todas as histórias que eu tenho em relação ao Ozzy, eu me lembro de uma que é bem especial para mim. Assim. Eu saí de São Paulo, capital, para ir morar no Mato Grosso, quando eu tinha 13 anos de idade. Até então eu morava com a minha mãe, daí eu fui lá para o Mato Grosso passar um tempinho morando com o meu pai. Antes que ele me expulsasse de casa e a gente perdesse contato. Faz muito tempo que eu e meu pai não temos um contato assim normal de pai e filho, vamos chamar dessa forma. E uma das coisas que eu levei de São Paulo para o Mato Grosso quando eu fui para lá foi o meu gosto musical. E sempre que eu estava no Mato Grosso ouvindo as músicas que eu ouvia desde que eu morava em São Paulo, etc., era como se eu estivesse mais em casa, vamos dizer assim, entendeu? E o meu pai sabia que eu era muito fã do senhor Ozzy Osbourne. E um determinado dia, o meu pai chegou em casa com um pacote assim e falou que ele tinha um presente para mim. E aquele foi um dos presentes mais legais assim que meu pai me deu em toda a minha vida. A gente sentou ali para abrir os pacotes e era um pacote assim com vários CDs do Ozzy. Naquele pacote tinha Bark at the Moon, The Ultimate Sin, No Rest for the Wicked, tinha o Speak of the Devil, tinha aquele disco do Ozzy ao vivo, tributo ao Randy Rhoads, que é um dos meus discos prediletos da vida também. Para mim, o Randy Rhoads é um dos meus guitarristas prediletos da história. E o solo que ele faz naquele álbum, na versão daquele disco de Children of the Grave, é maravilhoso aquele solo. E também a versão estendida, final, completa de Mr. Crowley. Só clássico, assim, naquele disco, assim, incrível, assim, saber que a gente perdeu o Randy Rhoads tão cedo, assim, também. E o Ozzy sempre foi um dos meus artistas prediletos na vida, assim, para mim, o Diary of a Madman é um dos melhores discos da história da humanidade. O No More Tears também é um baita disco, Blizzard of Oz, fora tudo que ele fez de clássico no Saba. Como que a gente vai esquecer, né, cara? Tanta coisa incrível, Saba Bloody Saba, Paranoid, Iron Man, Fairy Wear Boots, NIB, trocentas coisas, assim. Absoluto clássico, assim. Quando eu era professor de religião no Camar, numa das salas que eu dava aula, tinha um rapaz que gostava muito de Black Sabbath. Eu lembro uma vez que eu dei uma tarefa lá para a classe fazer, e ele tinha um fone de ouvido, assim, e ele botava uns Black Sabbath para ouvir, assim, e aí eu deixei a galera fazer na tarefa, e eu e esse rapaz, eu professor e ele aluno, ouvindo Black Sabbath na aula, assim. Isso é o que eu fazia como professor da Escola Adventista do Sétimo Dia de Religião, tá bom? Muito legal, assim, cara, muito incrível, assim, né? E eu fiquei casado com a Carol por 7 anos. E em todos os anos do nosso casamento, a Carol é super fã do Ozzy, né? Quando virava o ano, dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro, eu falava para ela assim, né? Feliz ano novo, ó. Acho que esse ano o Ozzy morre, hein?
E ela brincava assim, ixi, mais fácil você morrer do que o Ozzy. E hoje quem me deu a notícia da morte do Ozzy foi a Carol. A gente está separado já há quase uns 3 anos, eu e ela, mas a gente mantém, né, um contato, amizade, de boa. E a Carol que me avisou da morte do Ozzy. Então, ano passado foi o último ano da piada, porque o ano passado eu acertei. Que bom que o Ozzy descansou, acho que ele já estava sofrendo bastante com Parkinson e com vários problemas há bastante tempo. Tava bem triste de ver assim o Ozzy definhar. Inclusive, né, que o Ozzy tenha vivido o tanto que ele viveu assim já é um milagre. Inclusive porque se diz que ele tinha até DNA de Neandertal, né? Ele tinha alguma mutação, acho que no fígado, que permitia que ele bebesse a quantidade de coisa que ele bebia e droga que ele usava e não morresse, né? Porque se fosse uma pessoa normal, teria morrido muito cedo, né? O Ozzy bebia 80 latas de cerveja na noite, né? Isso aí é uma coisa fora as drogas, né? Uma coisa assim sobre-humana mesmo. E isso não estamos dizendo para louvar esse lado ruim ou esse universo ruim do Ozzy, tá? Estamos só relembrando um pouquinho da história dele. Mas a despeito disso, e dele ser um cara bem controverso, ligado a coisas ditas satânicas, etc. O Ozzy tinha uma questão bem interessante, né? Todo show ele sempre tinha um chavão dele, né? God bless you all. Deus abençoe vocês todos. Isso não quer dizer que ele não errou, que ele não tem os defeitos dele, que não se possa criticá-lo, ou coisas do tipo. Mas a gente que tem uma visão mais benevolente assim, em relação a ele como pessoa e a arte dele, nós temos um carinho gigante por esse cara. E eu não tive nenhum sentimento de tristeza em relação à morte dele. Eu tive um sentimento de que bom, no aspecto de parou de sofrer. E aí agora o que nos resta é morrer também e aí ver se a gente vai ressuscitar na mesma ressurreição que o Ozzy ou numa ressurreição diferente. É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.